Gênesis 3. Do versículo 1 até o 7. Você que achou, se coloque de pé, por favor. Então vamos ler. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor, Deus, tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Palavra do Senhor. Vamos estar orando. Amado Pai, nós bendizemos e te glorificamos mais uma vez, Senhor, pela tua palavra. Nós te rendemos toda a honra e toda a gratidão, Senhor, porque por meio da tua palavra, Deus, nós conseguimos compreender um pouco, Senhor, daquilo que está no mundo espiritual. Um pouco porque existem coisas que ainda não foram reveladas a nós. E elas são reveladas também segundo a tua vontade. Mas é a partir da tua palavra, Senhor, que conseguimos alcançar, Senhor, entendimento daquilo que o Senhor deseja ver em nós e através de nós. Daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. E também a partir da tua palavra, Senhor, que nós temos a compreensão, Senhor, de como devemos caminhar nesta terra. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra mais uma vez e oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Você pode estar se assentando. Eu sou uma pessoa que eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus para mim é algo que não tem como mensurar a valiosidade do que é a palavra do Senhor. Porque aqui nós temos, direção para todas as áreas das nossas vidas. E não seria diferente para a área espiritual das nossas vidas. Porque diante desse texto, que é muito inclusive conhecido, a gente tem aqui um relato do primeiro encontro de Satanás com o ser humano. E a partir daqui, uma coisa é fato. Satanás nunca mais largou do pé do ser humano. A ponto do apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra a pessoa humana, o outro ser humano, mas a nossa luta, que é uma luta espiritual, ela é, na verdade, contra uma hierarquia satânica.
contra forças demoníacas, a ponto dele dizer que essa luta espiritual que nós temos aqui nesse mundo, ela é contra principados, é contra potestades, é contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. E ainda acrescenta dizendo, né, nas regiões celestes. Ou seja, a batalha espiritual, ela começa no mundo espiritual e ela se materializa, se apresenta no mundo físico. E isso começou a partir desse episódio. Começou a partir desse momento que Satanás se apresenta no corpo de uma serpente a Eva. Então, a gente precisa entender, queridos, que essa batalha, ela é contínua. É uma luta, uma batalha e outra coisa, um combate corpo a corpo. Isso é muito interessante. E essa luta não se dá contra, como eu falei, contra seres humanos, pessoas propriamente ditas, mas contra toda a hierarquia satânica que Paulo menciona lá em Efésios 6, isto é, contra as forças demoníacas. Satanás não tem corpo, mas ele pode se apoderar de corpos, como ocorreu aqui em Gênesis 3, que ele se apoderou ali da serpente. Por isso, uma coisa importante a gente entender, que nós precisamos estarmos sempre cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Tanto que, lá em Mateus 12, do versículo 43 até o 45, o texto vai nos dizer o seguinte, como que isso é uma verdade, uma realidade, de nós sermos cheios, preenchidos do Espírito Santo, para que não haja brecha nas nossas vidas, nem de uma ação do inferno e nem da influência dele sobre nós. Quando o texto diz assim, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa d'onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então, a nossa vigilância acerca desta luta, dessa batalha, desse combate, né, que Paulo menciona, e que isso é uma coisa que vai estar presente na vida de todo ser humano, até que Jesus venha buscar a sua igreja, nós precisamos entender que a nossa casa, né, o nosso ser, nosso corpo, precisam estar preenchidos da presença do Senhor. Porque depois que a nossa vida ela é limpa, ela é varrida, nasce de novo em Cristo Jesus, ela é limpa. Então a casa está adornada, ela está ali, né, limpa, mas ela precisa estar preenchida da presença de Deus em todo o tempo, para que aquele que saiu não volte trazendo mais 7 espíritos com ele. Então, muitas vezes, que eu quero dizer para você nessa noite, o que você vive e passa, nem sempre são situações relacionadas a problemas exclusivamente emocionais, financeiros, de saúde, de relacionamento
relacionamento. Pode ser uma batalha espiritual. Uma batalha proveniente de poderes demoníacos. Porque, como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 6, a nossa luta não é contra sangue e carne somente, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Diante, queridos, de uma situação conturbada, procure observar se não há ali uma ação ou uma influência demoníaca, maligna. Em um lar onde a mulher, por exemplo, é violentada pelo marido, não existe apenas um relacionamento conjugal desajustado. Pode haver ali uma ação ou uma influência maligna. Aqui no texto de Gênesis 3, que nós acabamos de ler, Satanás se apoderou da serpente e se apresentou a Eva com a sua cilada, com a sua emboscada, com a sua armadilha, com a sua maquinação. E para isso, ele usou de estratégias. O mundo espiritual também se faz valer de estratégias para agir e para influenciar pessoas. E o apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios 11, especificamente nos versículos 2 e 3, ele fala o seguinte: receio que, ele está falando para os crentes da cidade de Corinto, receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A primeira estratégia usada por Satanás para estar ali diante de Eva, para implementar a sua cilada, foi a sagacidade, foi a astúcia, foi a sutileza. A sagacidade significa esperteza, artifício, astúcia, finura, lábia, perspicácia. Satanás se apresenta com habilidade, esperteza e uma coisa, quando ele quer ir no profundo, sem agressividade. Vem com um sapatinho de lã, de mansinho. E você precisa ter atenção para isso. E nessa atenção, você tem que trazer à tua mente, à tua memória, o que está escrito ali em 2 aos Coríntios 11, 14, que diz que não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, aquela pessoa que chega até você, a luta não é contra aquela pessoa especificamente, mas a luta é contra a ação, a influência que vem do mundo espiritual, te fazendo ali uma proposta de aliança,
se mostrando muito amigo e querendo obter, extrair os teus segredos, a sua intimidade. Pessoas que querem entrar na tua casa, não porque tem ali um objetivo para te abençoar, mas querem saber como que você vive, né? Como o que você tem. E propostas também de negócio. Aquele patrão que chega para você e fala assim, poxa, você é um excelente empregado. Poxa, você já está há tanto tempo aqui na empresa. Pô, eu quero te honrar. Ainda usa a palavra honra. Eu quero te honrar. Mas como o senhor quer me honrar? O senhor vai me dar um aumento? Não, vou fazer melhor. Vou te colocar na minha sociedade, na sociedade da empresa. E deixa estar que a empresa está toda quebrada. Vai te colocar só para meter o pé e deixar ali você, né, de cara com uma situação difícil e de falência. Porque Satanás nem sempre vai se apresentar com agressividade. Porque ele tem a estratégia da sagacidade, da astúcia e da sutileza. Por isso que orar, buscar ter discernimento, buscar entender quais são os propósitos de Deus para uma determinada situação, compreender o que é aquilo que você está ali sendo colocado, o que aquilo significa, vai te trazer clareza, vai te trazer luz, entendimento, discernimento, para saber se aquilo vem de Deus ou se aquilo não vem de Deus. As propostas precisam ser avaliadas. Tenha cuidado com a sagacidade satânica, com a aparência bonita, de dinheiro, de cuidado, de ajuda, de muito interesse. É óbvio que nem todo mundo está ali, né, que se apresenta para você, tem ali uma finalidade maligna. Mas a gente precisa dar um passo de cada vez. A gente precisa chegar no ambiente, conhecendo aos poucos as pessoas, a gente vai se inteirando para poder ver a altura, a largura e a profundidade daquela situação. Porque o inimigo, ele tem como estratégia a sagacidade, a astúcia e a sutileza. Nunca se esqueça disso. Porque se ele vier com aparência ruim, você não vai querer. Por isso a Igreja de Cristo precisa do dom de discernimento de espírito. Porque as coisas espirituais se discernem, são discernidas espiritualmente. Não adianta você querer discernir as coisas espirituais com o seu conhecimento humano, com a sua inteligência, porque não vai rolar. Você vai ser enrolado. Você precisa ter discernimento, o dom do discernimento espiritual. Busque isso no Senhor, porque o Senhor, ele pode te conceder esse discernimento, que é imprescindível para a nossa caminhada. A segunda estratégia que Satanás usa aqui para poder implementar o seu plano é a mentira. E a mentira é o quê? A negação da verdade. Se Deus deu ali uma orientação a Eva e a Adão, que não comessem do fruto da árvore que estava no meio do jardim, porque se o fruto fosse tocado e comido, eles morreriam, isso era fato. Mas a serpente chega com outro discurso, porque o discurso sempre de Satanás é para distorcer a palavra de Deus. Sempre.
Não existe, né, meio termo. Satanás sempre vai tentar distorcer aquilo que Deus estabelece. A ponto da serpente dizer à mulher: é certo que não morrereis. Se a palavra do Senhor, ela diz para você que é X, não adianta o mundo querer te convencer que é Y, porque X não é Y. São duas coisas diferentes. E, infelizmente, nós estamos vivendo uma era em que a palavra de Deus, o tempo todo, ela é alvo de desconstrução. O tempo todo. E tem tanta gente embarcando nessa onda que existem líderes religiosos que dizem, inclusive, que a palavra de Deus precisa passar por atualização. Atualização. Quando a palavra de Deus, ela é sempre atual, porque ela é revelação. Nós estamos vivendo um tempo dificílimo. Porque no tanto falar, as pessoas vão absorvendo aquilo como fosse uma verdade. E fora isso, existem discursos, eu vou falar discurso, que tem uma aparência toda de Deus. Mas quando você vai ver o conteúdo, é uma mentira. São chamados sofismas. Nós não caminhamos debaixo de sofismas. Nós não caminhamos debaixo de heresias. Nós não caminhamos debaixo de mentiras, de meias verdades. Nós caminhamos debaixo da palavra do Senhor. Se o Senhor ali falou, vai morrer, é porque eles iriam morrer. Vão morrer, eles iriam morrer. Porque o que vem contra a palavra de Deus, você tem que descartar. João 8, abre lá sua Bíblia em João 8, versículo 44. Você que está com a Bíblia ou com o smartphone, João 8, 44. Olha o que diz a palavra. Olha o que Jesus, o próprio Jesus, fala aos judeus que estão ali no embate com ele, né? No embate das questões que dizem respeito de quem ele era aqui nessa terra, de quem ele era, na verdade. João 8, 44. Jesus diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Olha o que o próprio Jesus diz. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus, quando está falando essa palavra aqui, ele diz que o diabo, ele foi homicida desde o princípio. Que princípio? Gênesis 3. Gênesis 3. Quando a serpente, ela ali diz para a mulher que se houvesse ali o consumo do tal fruto que não poderia ser consumido, ninguém morreria, nem ela e Adão. Só que a morte estava estabelecida ali. E o fato deles terem comido, a morte entrou no mundo. Então, queridos, quem vive debaixo da mentira, vive debaixo de opressão. Vive debaixo do jugo e do fardo pesado
de Satanás. E o pior disso tudo, se ele é o pai da mentira, quem vive debaixo da mentira é filho do diabo. Quando nós somos chamados, nós somos convidados a sermos filhos de Deus. A própria palavra em Romanos 8,14 nos diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então eu quero ser guiada pelo Espírito de Deus, eu quero ser guiada pelo Espírito Santo, porque eu quero ser filha de Deus, eu quero continuar sendo filha de Deus. A mentira não faz parte da minha caminhada nesta terra. Porque se eu caminho debaixo de um jugo de mentira, se eu caminho debaixo de um jugo de meias verdades, negando a verdade, a palavra fala, o próprio Jesus, ele está falando aqui: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E o Espírito de Deus, e o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. A palavra chama o Espírito Santo do Espírito da verdade. Então, meu amado, escolha andar debaixo da verdade. Não importa o preço que você venha pagar, não importa se você vai ser rechaçado, se você vai ser rejeitado, você vai ser colocado de lado, mas o que importa é que você não anda debaixo da mentira, porque você não é filho do diabo, você anda debaixo da verdade, porque você é filho de Deus. Gente, isso parece uma coisinha tão assim, sem graça, tão pequena, mas olha, isso daqui tem uma repercussão tremenda no mundo espiritual. Quando você não negocia com a mentira. Quando você não negocia com a palavra de Deus. Porque você sabe que a mentira é estratégia de Satanás. A primeira estratégia, sagacidade. A segunda estratégia, mentira. A terceira estratégia que o inimigo usou aqui e que continua usando, desde sempre, usará sempre, é tornar a fé daquele que crê em Deus uma fé vulnerável. Uma fé que duvida, uma fé que oscila, uma fé que uma hora está aqui embaixo, outra hora está lá em cima. Porque quando a serpente, que era o próprio Satanás, coloca ali em xeque a questão de se comer do fruto que não poderia se comer, e diz ali, né, que não, eles não morreriam se comessem do fruto, ainda acrescenta uma coisa a mais, dizendo assim, ó, porque Deus sabe, a serpente falando para Eva, que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos,
E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente contradisse, desmentiu a palavra de Deus, disseminou dúvida, incerteza e desconfiança em Eva, tornou a fé dela vulnerável, abalável, incerta, colocando uma pulga, atrás da orelha dela. Quando você não tem uma fé firme, você fica vulnerável às artimanhas do inferno. E como você pode fortalecer a tua fé? A fé, ela é fortalecida através e a partir da palavra de Deus. Não tem como você fortalecer a tua fé de uma outra forma. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, assim diz o texto bíblico. Então você tem que buscar se fortalecer nos momentos de enfraquecimento que todos nós temos. Ninguém é fortão, 100% forte, espiritualmente falando, o tempo todo. Nós passamos por lutas e adversidades nas nossas vidas. E existem situações que vêm que realmente balançam o nosso barco. Mas é aí que a gente busca, mais do que nunca, compreender, entender e viver a palavra de Deus. E quando a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente pede ajuda. Para isso existe a igreja, a comunhão, a congregação, a assembleia dos crentes, daqueles que herdarão, né, a vida eterna. Então nunca se acomode, nunca aceite uma fé enfraquecida. Quando você sentir que a tua fé está enfraquecida, lute para fortalecê-la. Não fique nessa, né? Tá bom assim, tá desse jeito, tá legal, tá ótimo. Não. Eu quando começo a sentir que o negócio não está legal, não está do jeito que deve estar, espiritualmente falando, eu começo a clamar, eu começo a buscar o Senhor, mais do que nunca. Porque eu sei que uma fé enfraquecida, ela é uma brecha, é o caminho que Satanás tem para entrar ali e fazer, né, a arruaça dele, para conseguir o intento dele. Então ele desestabilizou a fé de Eva, porque até então ela estava firmada na palavra de Deus. Além da sagacidade, além da mentira, ele ainda bota uma pulga atrás da orelha dela para criar dúvida, desestabilizá-la na sua fé. A palavra de Deus em Tiago 1, do versículo 5 até o 8. Se você quiser abrir a palavra, porque eu estou achando a igreja atualmente, sabe, assim, a gente já dá os versículos, a igreja não acompanha abrindo a palavra. Eu tenho observado isso. Então, abra aí a tua palavra em Tiago 1. Nós vamos ler do 5 ao 8. Antigamente a gente pregava, e quando a gente falava um texto bíblico, né, antes do smartphone aí explodir, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, a gente escutava as folhinhas das Bíblias, né, assim passando, e a gente não tem mais ouvido isso. O povo fica olhando para a gente, esperando a gente falar, mas é importante você acompanhar, porque na medida que você acompanha, você vai absorvendo o conteúdo da palavra. Você não fica só olhando para o pregador, porque nem sempre o pregador, a pregadora, né, são bonitos ou bonitas, porque a gente não tem nada para dar. Então, Tiago 1, né, diz assim, do 5 ao 8,
Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé. Ele vai falar da questão da fé. Sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida. Olha aí, grava esse pedaço, desse trecho aqui desse versículo. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tudo que Satanás procura fazer é também desestabilizar a nossa fé, para que a gente possa ter exatamente o que a palavra fala, mente dividida e ser uma pessoa instável. Quando uma pessoa não vive uma fé firme, queridos, é como um pêndulo, vai e volta, sobe e desce, um objeto, parece um objeto, né? Como é que é um objeto oscilante, oscila o tempo todo. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, como você pode agradar a Deus se você não tem fé? É impossível, diz o texto. Mas quando você se aproxima, crendo que Ele existe, e aí quando você crê que Ele existe, você cumpre a palavra dEle, uma coisa diz a palavra aqui, que o Deus te recompensa. Então você não perde, você é recompensado. Você não perde nada. A dúvida é uma inimiga que nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque temos que crer e não duvidar que Ele é poderoso e fiel. Você pode dar um amém? Deus quer acabar com toda dúvida que porventura exista na tua mente, no teu ser, nesta noite. Do que você duvida? Do que você está duvidando? Do que você acha que Deus não pode fazer? Que Ele não tem condições de fazer? Em nome de Jesus, esta dúvida hoje cai por terra. Porque tudo que o inimigo quer é que você caminhe duvidando. Duvidando da existência dEle, duvidando da palavra dEle, duvidando que Ele não tem poder para fazer aquilo que tem que ser feito, duvidando que Ele não pode trazer à existência aquilo que não existe, duvidando que Ele não pode realizar o impossível. A dúvida hoje, ela cai por terra em nome de Jesus. Porque não pense tal homem que duvida que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. A fé, ela nos dá força, sabe? Para caminhar. É aquela música quando tudo diz que não, né? A gente continua crendo que o Senhor, Ele está no negócio e Ele vai dizer sim no tempo dEle. E vou dizer para você uma coisa, mesmo que o sim não venha, a gente, com fé, a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E a gente aceita mesmo quando vem um não.
É assim que a igreja precisa caminhar, com fé firme, resoluta, com fé alicerçada na palavra de Deus. Uma igreja que não fica para lá e para cá, mas uma igreja que caminha reta, com certeza no seu coração. A quarta e última estratégia utilizada por Satanás é todo o intento dele. Existem vários, mas esse aqui é o principal. Engano na mente. Engano na mente. O engano utiliza-se de um artifício para induzir alguém a erro, aproveitando-se da boa fé da pessoa enganada. Ah, mas isso é mentira. Não, não é mentira. Isso aqui é um engano. Sabe por quê? O engano interfere na vontade da pessoa. Interfere na vontade da pessoa de modo tal que a leva a praticar um ato ou aceitar uma sugestão. Eva não ficou apenas ali ouvindo, né, sendo, vamos dizer assim, sendo vítima da sagacidade, ouvindo a mentira de Satanás, tendo a sua fé posta, né, numa balança. Não. Todas aquelas estratégias usadas por Satanás levaram Eva a ter um engano na sua mente e a tomar uma decisão. E a decisão de Eva foi de comer o fruto da árvore que não podia ser comido. E além de ter comido, ela ainda deu para o seu marido. A palavra fala no versículo 6 o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. O engano, aonde se estabeleceu? Aqui. Se estabeleceu na mente. Por que se estabeleceu na mente? Na mente de Eva, que fez dela tomar ali aquela decisão de comer o fruto da árvore. Porque, queridos, a mente é o campo de batalha. Uma mente turbada, uma mente aprisionada, uma mente sequestrada por Satanás, ele faz o que ele quer. A mente da pessoa fica tomada por aquela sugestão e opinião equivocadas. Mas que para a pessoa, aquela sugestão e aquela opinião, por ela estar ali tomada, né, pelo engano posto por Satanás na mente, aquela sugestão e aquela opinião estão corretas. Ela toma como correto aquilo que está errado. Ela toma como certo aquilo que está equivocado. Ela toma como certo aquilo que é um engano. Porque aquilo se firmou na mente dela. A mente fica tomada por um engano e por uma fortaleza estabelecida por Satanás. Você já ouviu, com certeza, a seguinte expressão: ah, ele é cabeça dura. Ah, ela é cabeça dura. Quem anda no Espírito de Deus e que é filho de Deus, não tem cabeça dura. Não tem mente aprisionada. Não tem mente sequestrada por Satanás. Não tem mente controlada por engano, que leva à tomada de decisões
porque interfere na vontade da pessoa. Então, o engano na mente é uma estratégia satânica, porque a nossa mente é o campo que ele age. Tomou a mente, ele toma conta de tudo. Satanás conseguiu interferir na mente de Eva. Uma mente que antes estava obediente à ordem de Deus. Mas agora uma mente preenchida com sugestões. O que a levou à prática da desobediência e à separação de Deus. Uma mente aprisionada pelo inferno é uma mente que não consegue viver e praticar a palavra de Deus. Uma mente tomada pelo engano é uma mente que leva a pessoa a um caminho diferente daquele que Deus quer para a vida dela. Um caminho de desobediência, um caminho de pecado, um caminho de separação em relação a Deus. Porque o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. É como fosse assim, uma cratera, né, o pecado, uma cratera que o homem está de um lado e Deus está de outro, porque ele separa o homem de Deus. Muito cuidado com a tua mente. E nós estamos sendo bombardeados mais do que nunca nas nossas mentes por tantas notícias que temos ouvido por esse tempo que estamos vivendo. A sua mente é bombardeada o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo a sua mente é bombardeada. Eu tive uma experiência quando eu fazia o meu estágio profissional da teologia. Era final de ano, não me lembro mais o ano, talvez 2013. Não me lembro mais, mas talvez 2013. Dia 29 de dezembro, a pastora titular da igreja teve que viajar, e eu, como estava fazendo o estágio na igreja, eu fiquei responsável pela igreja, tanto da parte da manhã, quanto do culto da manhã, quanto o culto da noite. E quando foi no culto da noite, interessante, que quando foi à tarde, eu já estava com uma palavra pronta. E Deus mandou eu trocar a palavra, porque Ele queria falar sobre a visitação dEle. A visitação de Deus na vida, né, das pessoas. E Deus foi me dando ali tudo que eu tinha que falar. E eu fui para a igreja. E quando nós chegamos ali, começou o momento do louvor. Estou eu lá louvando, né, esperando o meu horário para entrar, para poder pregar. Veio assim uma pessoa por trás assim de mim, bateu no meu ombro. Aí eu olhei, era uma irmã da igreja, virou para mim e perguntou pela pastora. Eu falei assim, ela não está. Ela falou assim, mas é você hoje que está responsável pela igreja? Eu falei assim, sou eu. Ela virou para mim e disse assim, eu preciso muito de oração. Eu falei assim, eu oro por você. Me retirei do templo, fui para uma sala com ela, e cheguei nessa sala, virei para ela e perguntei, o que está acontecendo? Ela estava desesperada, porque uma semana antes, ela tinha se divorciado. Um casamento que havia durado 25 anos, chegou ao divórcio. E ela estava abalada
pela decretação do divórcio. E ali ela me contou que, na semana, né, que o divórcio foi decretado, ela pensou várias vezes em tirar a vida dela. Várias vezes. E ela disse que, naquele domingo, ela tinha ido para o shopping, estava caminhando no shopping, aquela sugestão satânica, aquela influência maligna, porque o inimigo, ele não tem poder para se apoderar dos crentes, mas ele tenta influenciar. Ela disse que, no shopping, caminhando, andando, ela estava com uma pessoa, ela disse assim para a pessoa: eu não vou continuar no shopping, eu vou para a igreja. Eu vou pedir socorro. E ela chegou ali exatamente naquele momento que o culto estava iniciando no horário do louvor. Quando ela me contou isso, eu prestando atenção, sem falar absolutamente nada, Deus falou claramente ao meu coração: ore pela mente dela. Porque uma coisa é você estar preparado para ser abordado por uma pessoa que está nessa situação, outra coisa é você ser pego de surpresa. E eu ali botei as minhas mãos, assim, lado na lateral da cabeça dela, e comecei a orar, a repreender aquele espírito de suicídio. Porque o inimigo queria que ela tirasse a vida dela, justamente usando todas essas estratégias que eu acabei de mencionar aqui para vocês. Na sagacidade, na mentira, na dúvida e no engano. Tentando sequestrar a mente dela e firmar ali que não havia mais motivos para ela continuar vivendo por conta de um casamento que tinha chegado ao fim depois de 25 anos de existência. Queridos, não foi fácil, mas eu orei por ela, falei com ela: você agora vai entrar, vai ouvir a palavra, porque Deus hoje vai te visitar. A minha palavra estava pronta e Deus mandou eu trocar a palavra. Então, hoje, Deus faz isso. A palavra de Deus fala que se houver um justo na cidade, Deus não destrói a cidade por causa daquele justo. Então, Deus, Ele é Deus, a ponto de mandar trocar uma palavra só por causa de uma pessoa, por amor a uma pessoa. Se você está hoje aqui, ouvindo essa palavra, saiba que é por amor a você que essa palavra está sendo pregada. Para que você entenda que a tua mente precisa ser uma mente saudável, uma mente totalmente subjugada ao Senhor. 2 Coríntios 10, do versículo 3 ao 5, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Glória a Deus. As nossas armas não são carnais, mas as nossas armas são espirituais e elas são poderosas. Para quê? Para destruir toda fortaleza, todo pensamento hoje que está aí, né, enrijecido na tua mente,
e que você diz assim: eu não mudo, não mudo, não mudo. Eu sofro, mas não mudo. Em nome de Jesus, você muda hoje. Morro, mas não mudo. Eu sou durona mesmo, eu sou durão mesmo. Muda em nome de Jesus. Porque as armas espirituais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez, ou seja, toda soberba que se levante contra o conhecimento de Deus. Se você acha que o teu pensamento é melhor do que o pensamento de Deus, você, nessa noite, vai mudar esse pensamento, porque as armas espirituais têm poder para mudar essa maneira tua de pensar. Ô, Senhor! Gente... Oh, Deus, estou pensando aqui numa pessoa. Uma pessoa que nunca quis mudar a mente dela. Nunca quis. Conhece a palavra de Deus. Sabe que a palavra do Senhor é a verdade. Oh, Senhor. E nunca decidiu caminhar debaixo dessa verdade. Hoje vive como fosse assim, um vegetal, você não vive, vegeta. É tão triste, né? Triste a pessoa não entender que com o Senhor tudo pode ser diferente, para melhor. Há um livro, creio eu que muitos já leram e outros não leram, mas que eu recomendo a leitura e a releitura, se você já leu, que é o Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Eu vou começar a ler esse livro amanhã, de novo. Já li há muitos anos. E ontem, aprontando essa palavra, eu me lembrei desse livro, e fui lá, dei uma olhada nele, e achei uma coisa muito interessante, o livro é todo interessante, que ela diz assim: sua vida pode estar em um estado caótico, preste atenção nisso, baixa mais um pouquinho. Sua vida pode estar em um estado caótico pela sua maneira errada de pensar. É importante que você entenda o fato de que sua vida não se endireitará até que sua mente esteja sã. Você deveria considerar essa área de necessidade vital. Seja sério a respeito de demolir as fortalezas que Satanás construiu em sua mente. Use as armas da palavra, da oração, do louvor e da adoração, a fim de levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que lindo! E isso só confirma o que está escrito em Filipenses 4:8. Abra a palavra em Filipenses 4:8, para nós encerrarmos. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Preencha o seu pensamento com a verdade, preencha o seu pensamento com aquilo que é respeitável, preencha o seu pensamento com aquilo que é justo, preencha o seu pensamento com aquilo que é puro, preencha o seu pensamento com aquilo que é amável, preencha o seu pensamento com aquilo que é de boa fama. Porque se isso ocupar o vosso pensamento, você vai vencer as fortalezas que o inimigo, porventura, já colocou ou tenta colocar na tua mente. Eu profetizo nesta noite, mentes livres de todo engano,